Amém. Eu vi que não foi em vão às vezes que eu fui buscar lá na escola, né? Tá tendo... Ô, irmão, vamos orar para dar início ao nosso culto de oração ao nosso Deus. Eu venho mais uma vez falar que virou o ano e nós continuamos com a certeza, né, da nossa salvação, né? Amém? Vamos orar para dar início? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais essa semana que tu nos deste, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais um ano, Senhor, que se passou, Senhor. Mais uma vez te agradeço, Senhor, por esse ano que se inicia, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar com nossos pensamentos, Senhor, voltados a Ti, Senhor Deus. Ó Senhor, que nossa perspectiva seja, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, ó Pai. Que a nossa cosmovisão, Senhor, seja de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, abençoa esse culto, Senhor, tudo aquilo que for feito, ó Pai. Louvor, Senhor, a palavra, Senhor Deus. Ó Senhor, venha falar conosco, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. E continua conosco, ó Pai, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto que foi passado para ler hoje está lá em Mateus, capítulo 2, de 10 a 11, né? Vamos ler Mateus, capítulo 2, versículo 10 e 11. Amém? Diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus, né? Com irmão Sônia, irmã Sandra. Paz, senhoras e irmãos. Os irmãos que puderem ficar de pé, cantar conosco. Nós hoje temos um hino que diz assim: bondade de Deus. Quando o Senhor toma a nossa vida, uma das coisas que acontece na nossa vida é que coisas passam a acontecer que nós sabemos que é Deus a fazer. E vemos a obra dele, e vemos que no nosso trabalho começa a ser diferente, as coisas que acontecem na nossa vida. Não é que crente não passe por dificuldades, passa, mas nós vemos a mão de Deus em todas as coisas. E coisas começam a acontecer na nossa vida que nós sabemos. Foi só o nosso Deus. E nós queremos, este hino diz assim: eu cantarei a bondade de Deus, desde o meu deitar até me deitar, e mesmo que o nosso sono seja para a glória e exaltação do nome do Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Cantem connosco, irmãos. Ele vai passar ali os slides. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Glória ao teu nome, Senhor. em todo tempo
eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus bom e maravilhoso para connosco. Tu és bom todo o tempo, Senhor, em todas as épocas, em todos os momentos, Senhor. Perdoa-nos porque a nossa visão é pequena e muitas vezes, Senhor, perdemos, Senhor, de ver o Deus bom e maravilhoso que temos, Senhor. A tua bondade é maravilhosa para connosco. Glória, glória a ti, Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada trance eu a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados
no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Com alegria que nós cantamos para o Senhor nosso Deus estes hinos que nos levam a afirmar a nossa fé e afirmamos a nossa fé em Cristo e nos ajuda a confiarmos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a nossa forma de dependência do Senhor seja uma adoração, não uma adoração própria, seja uma adoração ao Senhor, seja um motivo para nós exaltarmos e glorificarmos aquele que vive e reina para todo sempre e que opera em nossas vidas. Esta manhã, como nós tínhamos vindo já a anunciar, nós estamos fechando hoje as mensagens sobre o Natal e hoje, ainda com os anjos no Natal, nós hoje falaremos dos magos e de José. Nós não temos não que o Dia dos Reis é um dia assim que a gente marca como uma grande celebração, mas nada nos impede que nós lembremos. E foi no dia 6, né, de janeiro, hoje é dia 8, e nós lembramos, ontem nós lá em casa tivemos um bonito almoço, jantar de Reis, e depois tivemos até uma sobremesa francesa lá do Dia de Reis, e foi fantástico lá em casa, tivemos um momento bonito. Nós não celebramos os reis no sentido que não lhes atribuímos nomes, né, e não inventamos os nomes deles, a Bíblia não fala nisso. Também sabemos perfeitamente que eles nunca tiveram na Mais Doura, nunca tiveram lá no local onde Jesus nasceu. Eles visitaram Jesus mais tarde em casa, diz o texto. Embora, se você tem um presépio em casa, você gosta de presépio. Se você não gosta de presépio, também tudo bem. Mas se você gosta de presépio e põe presépio em casa, você tem lá os reis magos, não precisa de os tirar, tá? Agora você vai ter que tirar tudo, né? Porque acabou a época festiva. Mas não tente que os tirar de lá, mas saiba que eles nunca lá tiveram, tá? É importante a gente saber isso. Nem eles, nem o menino do tambor, tá? O menino do tambor não existe, gente. É uma história do Drummer Boy. Tá? Eu acho fantástica a história do Drummer Boy. Eu acho que representa o louvor, a adoração, mas obviamente não está na Bíblia. E os reis está na Bíblia, mas não foi que eles estiveram lá com Jesus na casa, tá? Na Mais Doura. Eles estiveram mais tarde, visitaram Jesus, seguiram a estrela, e é importante para nós meditarmos sobre isso e aprendermos o que a Bíblia diz, tá? Não coloca nomes, não eram 3, a Bíblia nunca fala que eram 3, né? A gente até coloca nomes e põe em ordem, a ordem deles, né? Os camelos e tal. O que a Bíblia nos diz é que eles foram lá visitar Jesus com a intenção de adorar, e o nosso pensamento deve ser isso. Então, abra a palavra do Senhor em Mateus 2. O presbítero Márcio leu no início da mensagem a intenção dos magos ao irem adorar Jesus. Ele leu o versículo 10 e 11. Nós iremos partir do versículo 12 em diante, e iremos até o versículo 23, e vamos entender como é que os anjos participaram, ou o aviso celestial, porque aqui não é só anjos, nós temos também aí um ponto aí de um aviso celestial, e eles foram parte, ou esses anúncios foram parte ainda no primeiro Natal, e fechamos assim a nossa época de Natal, mas não fechamos aquilo que aconteceu no Natal, amém? Guardamos em nossos corações e lembraremos por todo o ano. Vamos então ficar de pé para a palavra do Senhor. À medida que você encontrar, por favor, fique de pé, e após a oração nós já iremos ler o texto sagrado, amém? Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade, e te pedimos nesta manhã que tu fales aos nossos corações e vidas, que possamos, Senhor, verdadeiramente lembrar que o menino que nasceu em Belém é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo.
A Ti seja dada a glória e o louvor, Pai, assim como os reis foram, ou os magos foram, para adorar. Tu possas, Senhor, tomar o primeiro lugar nas nossas vidas e adoraremos o Teu nome. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei a meu filho. Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora os seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levante-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau, que estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui a palavra do Senhor, irmão, pode ficar sentado. Amém? Lembro mais uma vez que temos vindo a estudar os avisos dos magos, dos anjos, e a participação dos anjos no primeiro Natal, sendo que nós vimos já anteriormente o que acontece quando havia obediência à voz do Senhor e quando não havia. Mais uma vez lembro que esta série de mensagens não tem como objetivo que você fique à espera de ver anjo, tá? Mas saiba que os anjos existem, eles estão à volta e guardam os eleitos. Deus cuida, anjos existem, eles são adoradores, e um dia nós, por certo, estaremos e veremos anjos. É possível ver um anjo hoje? Bem, segundo as Escrituras, ocasionalmente aconteceu, é normal, é uma situação normal? Não. Entenda que tudo aquilo que aconteceu no nascimento de Jesus e a forma como as coisas aconteceram de forma sobrenatural, os anjos vieram e tiveram presentes no ministério de Jesus, mais tarde serviram Jesus lá no deserto, e assim nós entendemos essa ação dos anjos. Não devemos esperar ver anjos, mas devemos aprender com o texto sagrado a necessidade de obedecermos à voz do Senhor. No caso nosso, uma vez que o cânon está completo, que temos a Bíblia Sagrada, devemos obedecer a toda a Escritura, sabendo que tem instruções para a nossa vida, a qual devemos seguir. É basicamente esse o ensino geral. Nós vimos, lembro, mais uma vez, quando o anjo apareceu a Zacarias, ele não creu, e por ele não crer não pôde falar, consequência da incredulidade. A mesma coisa acontece conosco, quando nós não cremos na palavra de Deus, nós somos incapazes de falar das grandezas de Deus, e ficamos limitados. E falamos de muitas outras coisas que não têm qualquer valor nem interesse. Depois nós vimos quando os anjos apareceram a Maria. E Maria diz: cumpra-se em mim, segundo a tua vontade, eis aqui a serva do Senhor. E aceitou com alegria uma tarefa difícil, impossível aos olhos humanos, claro. Porque o que é sobrenatural de Deus é em si mesmo. Depois vimos José com plano, um homem bom, temente. Com plano, um homem justo, diz a Escritura. Com um plano bom, favorável a Maria, abandonando o seu plano e tomando um plano difícil, complicado, porque essa era a palavra do Senhor e aprendemos disso. E hoje estamos vendo os anjos e o aparecimento dos anjos. Nós vimos os anjos aparecendo, indicando aos pastores, com aquele canto celestial, de que Jesus tinha nascido e eles vão encontrar um menino lá na manjedoura. Vimos isso no dia 25 de dezembro, que foi tão bonito. Que o nosso Natal e culto de Natal foi precisamente no dia de Natal, dia do Senhor. Que coisa maravilhosa, amém? E hoje, concluindo, nós vemos que os magos tinham ido
adorar Jesus, essa foi a intenção deles, esse foi o objetivo, e é isso que nós aprendemos com o dia de Reis, se você quiser chamar assim, outra vez, se você acha que não deve celebrar esse dia, não celebre, e eu acho que é uma tradição bonita, que nos ensina, fuja do misticismo, fuja daquelas ideias de criar, os presentes significam isto, e não tem tanta coisa aí, tanto misticismo à volta disso, e muitos nossos irmãos de fé reformada preferem não falar e não participar, tudo bem? Eu acho que é uma oportunidade para nós falarmos e lembrarmos as grandezas de Deus e o sentido de que os magos seguiram a estrela com o objetivo de adorar, e vão para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu falei nisso nos jovens, eu fiz vídeos sobre isso, eu fiz devocional, porque, irmãos, esse dia enche o meu coração de alegria, e nós, como eu disse, em nossa casa tivemos ontem a oportunidade em família celebrarmos com uma bonita refeição. Havia um último presente na árvore, que já não está lá. A árvore já não estava, mas o presente estava, porque eles foram muito espertos para respeitar os presentes, então ficaram de castigos e só abriram o último agora. Eles sabiam o que era. E foi também interessante ontem, embora não era o dia, foi o dia que melhor funcionou para a nossa família, e tivemos então, como eu disse, até o bolo de reis francês. Tá? Então foi bonito celebrar, é bom nós celebrarmos, devemos ter todas as razões, desculpas possíveis para glorificar e adorar a Deus. Irmãos, eu acho que você deve buscar isso, tá? O seu aniversário é isso. É por isso que você celebra o seu aniversário. Amém? Você celebra o seu aniversário para quê? Para receber presente? Não, você quando você é criança, né? Você celebra o seu aniversário, quando você tem um entendimento melhor, que é para glorificar e adorar a Deus, porque Deus nos permitiu viver mais um ano. É por isso que nós fazemos passagem do ano. Amém, irmãos? É por isso que nós fazemos tantas atividades na igreja, né? Porque nós glorificamos e adoramos a Deus com todas as coisas e todas as formas que nos são possíveis. Até o nosso irmão Arcis Sproul agora diria um amém, quase pentecostal. Amém? Vamos entender, não é? Se isso pode dizer um amém pentecostal. Amém? Então, nós damos graças a Deus por sua misericórdia e bondade, e devemos glorificar o nome do Senhor. Então, os magos foram para adorar, e Herodes, né, tem uma intenção com aquilo, de os iludir e ludibriar e fazê-los voltar para que lhe dissessem onde estava o menino, porque ele tinha intenção de matar o menino. Ele tinha intenção de matar Jesus. Jesus veio para morrer. É verdade, para isso vim, disse Jesus, para dar a minha vida. Mas não era aquele o momento. Haveria um momento que haveria de acontecer. Satanás quer sempre destruir os planos de Deus, e usa um rei enfurecido, preocupado com a sua posição, para agir contra e acabar com o plano da redenção. Interessante, irmãos, que os magos foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, e então foram para a sua terra por outro caminho. Um grupo de estrangeiros vem adorar o menino, ainda recebe um sonho, obedece e vai. E dessa forma, diz a palavra do Senhor, que logo a seguir um anjo do Senhor apareceu a José, mais uma vez em sonho. O anjo aparecia a José em sonho, lembra já da primeira vez foi assim? E disse: levante, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá até que eu lhe digo, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. Então o José é avisado agora como aquele que é responsável pela sua família. Irmãos, para os homens que vão reunir o sábado, é muito importante nós atendermos que a ordem é dada a José, para que José providenciasse e cuidasse e tomasse uma ação. Amém? Então os homens já ficam aí meio encaminhados para sábado. O presbítero Márcio vai estar nos instruindo na palavra de Deus, por certo, que não deve estar muito longe dessa ideia. E José recebe a instrução do que ele deveria fazer. Aí ele pega o menino e sua mãe e vai para o Egito, e há o cumprimento de uma profecia, mas já lá chegaremos. Herodes então percebe que foi enganado. O que é que ele faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. É daqui que nós podemos entender que Jesus já teria não estou a dizer que tinha 2 anos, tinha que ter menos de 2 anos, mas pelos cálculos de Herodes, ele estava naquela fase, ele manda matar todas as crianças. Meus amados irmãos, é a horrorização da imagem de que saíram a matar todos os bebés de 2 anos para baixo, todos os meninos de 2 anos para baixo, para que acabassem com um que não estava mais ali, que já tinha ido por providência divina para o Egito. Porque aquele que era o seu pai paterno, terreno, quase falando assim, porque não é, porque foi por intervenção do Espírito Santo, mas José, obediente à voz que recebeu do Senhor, decide pegar e seguir aquele caminho. Talvez na cabeça deles assim, como é que vai? Não, isso não, de jeito nenhum, está todos os meninos. Mas iria acontecer e ele foge. Irmãos, você talvez pense assim, por que Deus permitiu que meninos fossem mortos de 2 anos para baixo? E talvez aqui você fique assim, não, coisa horrorosa. Irmãos, não é menos horroroso de que hoje, por qualquer razão,
se faça abortos e ainda se paga para isso. E ainda há dinheiro público envolvido para que abortos aconteçam. Mas, amados, não é diferente a situação. Aliás, agora é pior. Ali há um rei tentando proteger um reino, embora que completamente errado, totalmente errado. Ele quer destruir o Messias, ele é usado por Satanás, mas o mesmo sentimento satânico e diabólico da morte de bebés inocentes é aquele que hoje impera no mundo com apoio. Gente fazendo manifestações querendo o direito de matar os seus próprios filhos. Note que o texto diz que as mães, se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora os seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Hoje se mata bebés porque mães querem matar os seus filhos de forma legal e ainda sejam pagas os tratamentos pelo nosso dinheiro público. Irmãos, ao que chegou a sociedade, terrivelmente pior do que Herodes, hoje, e aparece de uma forma como estando fazendo um bem público. É muito pior. Nós nunca houve uma sociedade como a que nós vivemos. Nunca houve. Nunca houve uma sociedade tão depravada, tão horrível como a que nós vivemos. Tudo que se encontra de pecados na antiguidade, hoje são aceitos como bem. Sodoma e Gomorra destruída e hoje é aceito como bem. Você tem que respeitar o pecado. Não é o pecador, é o pecado. É esse o problema. O problema é quando você tem que respeitar o pecado. Você não tem que respeitar o pecado. Você não tem que respeitar o pecado. Pecado é pecado. Era pecado no passado, é pecado hoje. O que está acontecendo hoje, irmãos, é todos os pecados piores da antiguidade. Hoje são aceitos como normais, são apoiados e defendidos em praça pública. E a igreja silenciando-se diante disso. Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho muita dificuldade, estava a falar com a minha esposa esta semana, eu tenho muita dificuldade em crer que vai haver uma geração após a nossa. Que Deus não venha buscar a sua igreja antes. E estava a falar com a minha esposa e disse assim, o que é que tu achas? Achas que os antigos já achavam assim? E estávamos a falar do período da Reforma. E a minha esposa disse assim, talvez eles já achavam isso, já naquela altura era tão terrível, mas hoje é muito pior. Meus amados irmãos, eu não sei quando é que Jesus vai voltar, mas não dá para viver mais aqui nesta terra. Está terrível. Quando o certo é errado, o errado é certo, e é pago e é apoiado, e dá-se voz ao pecado. É dar voz ao pecado, irmãos. Tem manifestações aí que são voz ao pecado. Enfeita-se, chama-se família ou que não é família, enfeita-se e faz-se corações com símbolos de pecado apoiados, e passa-se em locais onde o Evangelho era pregado e uma bandeira é colocada dizendo aceitamos o pecado. Como, por exemplo, a bandeira LGBT ser colocada em locais onde antigamente a palavra de Deus era pregada, onde o povo de Deus se reunia para glorificar e exaltar o nome de Deus. Você fica horrorizado com este pecado de Herodes? É maior o pecado desta geração. É muito mais terrível aquilo que fazemos hoje e no estado em que vivemos. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ele mandou matar os meninos, diz o versículo 16. Foi cumprido. Versículo 17. No versículo 8 as mães choram. Hoje se matam os bebés, as mães riem e se congratulam por isso. Acham que está certo. Acham que é assim. O Senhor nos ajuda, irmãos. E usam o nosso dinheiro, o dinheiro dos fiéis. Que você paga, não deixe de pagar os impostos. Não estou a dizer isto para você deixar de pagar os impostos. Estamos contra a anarquia. Mas, obviamente, meus amados irmãos, nós temos que perceber claramente o que está a acontecer. E temos que lutar com todas as nossas forças. E cada vez que pudermos, lutarmos contra. Participe de referendos. Participe desses petitions que se faz ao seu governador. Faça tudo o que você puder para combater o pecado. Para ter uma voz ativa em suas conversas. Não aceite essa depravação. Seja firme em suas posições. Não é um discurso político, irmãos, é uma realidade bíblica que nós precisamos de atender. Depois que Herodes morreu, o cruel morreu, o assassino, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Mais uma vez José vê um anjo no sonho e o anjo lhe diz, levante-se, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. Já morreram, pode voltar, José. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mais uma vez obediência. Mais uma vez o chefe da família tomando a sua posição. Pegando a sua família. É hora de partirmos outra vez.
O anjo apareceu e disse que o rei lá está morto. Contudo, José, versículo 22, ouviu que agora o filho de Herodes estava a governar na Judeia, a reinar na Judeia. Entenda, por favor, que este rei não era um rei soberano sobre o povo, não era um rei... nunca um rei é soberano sobre o povo, porque o soberano é Deus, mas ele não era um rei no sentido de que ele mantinha tudo, ou que tinha todo o controle sobre tudo. Ele estava debaixo do domínio de Roma, tomava uma posição intermédia, e ele teve medo de ir para lá, e mais uma vez é avisado em sonho, e então vai para a terra da Galileia. E olha o que acontece, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. A obediência de José e a obediência dos magos, aquilo que lhes foi dito, que lhes tinha sido dito pela parte do Senhor, deu em cumprimento de algumas profecias. Versículo 15. Olha o versículo 15 comigo. Em primeiro lugar, o aviso dos magos e a obediência dos magos livrou Herodes de saber onde estava o menino, mas quando José obedece, olha o que acontece, versículo 15. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei a meu filho, o meu filho. O que é que acontece? José foge para o Egito, conforme lhe tinha sido dito, e isso funcionou em favor do cumprimento da profecia. Você diz assim: não, Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele opera como Ele quer. Se Deus tinha dito que ia ser do Egito, e nada podia impedir, nem José. Está certo, é verdade, eu concordo, eu creio na soberania de Deus, eu creio no poder de Deus. Quando Ele determina uma coisa, e eu creio inclusive a forma como a razão que você está aqui é porque Deus o trouxe aqui hoje. E você diz assim: eu não era para ir, mas aconteceu não sei o quê, fulano forçou-me a ir. Mentira, foi Deus que usou aquilo que Ele tinha que fazer, porque Deus tinha que estar aqui esta manhã. Entenda isso, por favor, em nome de Jesus, tá? Fiquei contente, na sexta-feira, aquele irmão que apareceu aí, foi Deus que orquestrou aquilo, não foi o Google. Tá? Deus trabalhou, Deus usou o Google. É o Google que o irmão Márcio anda a discutir com o Google. Mas é o Google que trouxe, que foi usado, mas foi Deus que trouxe. Amém, irmãos? Concordam com isso? Fazemos tudo ao nosso alcance. A irmã Sandra aproveitou de dar um toque nessa mesma noite. Eu achei muito oportuno de incentivar os irmãos a divulgar, etc. Deus usa os canais. É Ele que faz, mas Ele usa os canais. Deus iria fazer e cumprir a profecia que Jesus iria ser chamado o filho do Egito, mas Deus usou José e José foi obediente. Seja obediente à palavra do Senhor, sabendo que você não está impedindo o propósito divino, mas você tem o privilégio de ser participante desse propósito divino. Estamos dando a oportunidade ao Google de trabalhar a favor do Evangelho. Entendeu isso? De tanta coisa que o Google faz contra. Assim, porque Deus usa quem Deus quer. E Deus faz como Ele quer. E não precisa... Deus usou o Império Romano para que o plano da redenção tivesse cumprimento exato. Deus usa os ímpios, Deus usa quem Ele quer. Seja você obediente. Porque até um ímpio faz o que Deus quer, nem que ele não saiba o que está a fazer. Quanto mais nós que somos servos do Senhor. Abra a palavra de Deus e seja obediente. Olhe o exemplo de José. A Bíblia não fala muita coisa sobre José e depois daqui não fala quase nada. Nós até temos a ideia, né, que José tinha uma carpintaria no fundo da casa. Não é? A gente sabe a profissão dele, mas eu não sabe muita coisa sobre ele. Jesus era, né, aprendiz de carpinteiro, porque antigamente era assim, mas uma parte daí toda é o que a gente acha. Tem lá aquele episódio de Jesus aos 12 anos, está certo, que os pais procuravam Jesus, mas a gente tem muita coisa que a gente inventa sobre José. Mas uma das coisas para mim fundamental sobre a vida de José é a obediência dele. E quando ele tem um plano traçado para a sua família, mais uma vez, eles agora estavam numa casa. Note que os magos foram visitar Jesus em casa. Tá? Não sabemos onde é a casa. Ninguém tem o address, não havia MapQuest, você não sabe onde era. Mas tinha uma estrela que pousou em cima da casa, certo? Que ficou, e os magos chegaram lá, é aqui. Entraram, aquela bolinha vermelha que você põe no mapa, que vai, você faz o share location. Vamos, aquele era o share location divino. Deus share a location do menino para que os magos pudessem seguir a estrela e ir lá adorar. Eles foram lá, adoraram. José está com a vida orientada agora. Já acabou esta confusão toda. Agora está com Maria, está com o menino. Está tudo certo. O anjo vem e diz: José, change your plans again. Diz, muda os planos. José, muda. Vamos fazer outra coisa agora. Agora tu vais para o Egito.
E ele pega na esposa, chega à beira da esposa e diz: ó Maria, é assim, mas a Maria por essa altura já devia estar tão habituada a ver tanta coisa mudar na vida dela que ela disse: mais uma, vamos lá experimentar o Egito agora. Vamos tratar dos papéis da imigração. Vamos puxar, vamos fazer um green card, vamos fazer, não sei como é que eles entravam, eu não sei como é que eles faziam, mas lá mudaram o plano todo, lá foram para o Egito. Agora estão no Egito, tentando se adaptar. O Herodes morre. Eles abriram o jornal, leram, né? Abriram o Facebook. Herodes morreu. Não foi. Quem é que disse? O anjo, em sonho. Versículo 20. Levante-se ao menino e sua mãe, pois estão mortos. E vá para Israel, estão mortos, que procuraram a vida do menino. Já morreram, volta. Aí ele chega à beira de Maria e diz: olha, let's go. Vamos outra vez. E lá foram outra vez. E agora está lá e ele fica com medo daquilo porque o filho ainda está a governar. E é mais uma vez avisado em sonho. Outra vez vai então para Nazaré. E mais uma profecia se cumpre. Assim se cumpriu a profecia que foi dita pelos profetas, no versículo 23. E ele será chamado Nazareno. 3 profecias se cumprindo aqui. A da morte dos bebés. O versículo 18. Ouviu-se uma voz em Ramá e grande lamentação, e Raquel chorar pelos seus filhos, recusa a ser consolada porque já não existem. O cumprimento de uma profecia, que Herodes tentou matar, e o cumprimento de 2 profecias, porque José é avisado e vai para o Egito, e José é avisado e vai para Nazaré. Irmãos, a nossa obediência à palavra do Senhor, ela é muito importante. Como eu disse já, ela não vai mudar os planos de Deus. Você não vai mudar os planos de Deus, ou Deus não tem outra alternativa. Deus não precisa de si para nada. Deus não precisa de nós para coisa alguma. E por favor entenda isso. Você você jamais poderá fazer um favor a Deus. Você jamais, porque você é obediente ao Senhor, você diz assim: Deus diz assim, eu vou ter que usar, eu vou ter que salvar mesmo, porque Ele é tão útil. Isso não funciona assim. Deus não precisa das suas habilidades para coisa alguma. Se você tem alguma habilidade, foi Deus que lhe deu. Mas o que Deus requer de nós é uma obediência completa à sua palavra, àquilo que Ele determina, porque Ele tem planos para realizar e Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de ser parte. Sabe quando você recebe o telefonema do pastor, você pode fazer isto assim, assim, assim? Mas eu queria que, irmão, por favor, em nome de Jesus, você perceba que você está recebendo uma oportunidade. Não estou a puxar aqui, está a puxar a brasa para a sardinha dele, não? Mas, amados, essa é verdade. São oportunidades que Deus nos dá de sermos participantes do seu reino. Vamos colocar a prática, nós vamos trazer a mensagem para a prática das nossas vidas, da nossa igreja aqui. Nós temos sido chamados para servir o Senhor aqui na nossa igreja local. Nós temos sido chamados para sermos obedientes à palavra do Senhor em nossas vidas, no nosso dia a dia, porque Deus está realizando obra em nós. Entenda, irmãos, a sua vida não é uma coisa qualquer que aconteceu e você foi salvo por acaso. Você não foi salvo porque você buscou ser salvo. Quando nós entendemos, irmãos, é por isso que é tão importante entender as doutrinas da graça. Você não merecia ser salvo. Deus te salvou e Deus tem um propósito. Irmão, jamais Deus faz uma coisa para não realizar alguma coisa com aquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Falamos da escola dominical. Criação, queda, redenção e glorificação. Deus criou todas as coisas com um propósito. Nada que Deus criou não tinha uma razão de existir. Deus não faz coisas à toa. Isso é nós que fazemos coisas à toa. Isso é nós que perdemos tempo. Deus não perde tempo com coisas. Deus realiza coisas objetivas e absolutas. Até o dia do Senhor é o dia para servir o Senhor. Não é o dia para descansar ou fazer outra coisa qualquer. Deus trabalha as coisas concretas. Desde a criação, em toda a Escritura. Ele enviou o seu Filho na hora certa. Ele preparou o mundo para receber o seu Filho. Ele até preparou João Batista para abrir o caminho do Senhor. Tudo que Deus faz é da forma certa. Ele coloca Davi no trono para que o descendente de Davi viesse o Messias. Você está a ler a Bíblia num ano, não é? Todo mundo está. Amém. Obrigado, irmãos. Hoje é dia 8. Lemos Gênesis 12. Não. Quem me ajuda? 18? 20? 20, né? 20. Isso. Lemos o texto. E você vai começar daqui a pouco a ler. Já leu alguma, mas vai ler muita genealogia, né? E fica a ler os nomes todos, né? Tem alguns que dá para escolher o nome do filho, né? Nabucodonosor. Matusalém. É aquele Mateus de Além, né? Matusalém é o Mateus que era de Além, né?
Aqueles nomes todos. Para que aquela genealogia toda? Irmãos, porque Deus tem um propósito em cada coisa. Ele determinou cada coisa. E até aqueles nomes todos direitinhos lá abaixo. É tudo propósito divino. E toda aquela gente é participante do plano da redenção sem saber. Irmão, Deus usou o povo ímpio para trazer castigo sobre o povo de Deus no passado, no Egito. No Egito também, mas já na Terra Prometida. Eles entravam na Terra Prometida, eles obedeciam. Deus usava os povos estranhos para corrigir o povo de Deus, e depois Deus castigava os povos estranhos por terem feito aquilo ao povo de Deus. Porque Deus faz o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ele determina e faz. Ele usou o povo ele endureceu o coração de Faraó. E depois para ele matar o filho da Bíblia, irmãos. Não estou a inventar. E na hora que aquilo acontece, o coração de Faraó fica mole, fica abatido, mas só por um momento ele deixa ir o povo, ele arrepende-se, ele corre atrás do povo, e Deus propositadamente, para que o nome dele fosse exaltado e o seu povo pudesse ver a sua glória, ele afunda no mar os carros e os cavaleiros, para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado, porque ele usa até os ímpios, ele faz o que ele quer, ele é Deus. E estou a fazer mais referência a um salmo, irmãos, do que ao próprio texto lá, do Êxodo. E tem toda a Escritura. De tempos a tempos o povo de Deus é relembrado desse facto extraordinário e maravilhoso. E você se falar com um judeu hoje, ele sabe isso. Isso ele sabe. Ele pode não saber outras coisas, mas ele sabe isso. Até a irmã Sandra, ele sabe isso também. Mas sabe duas vezes. Então a palavra do Senhor fala isso claramente. Como é que Deus age? Como é que Deus faz? Os planos de Deus não podem ser mudados. Agora, ao longo da história, nós vemos a obediência de muitos servos de Deus que, por sua obediência, foram participantes de um plano extraordinário da redenção. José é um deles, mas é um de muitos. Deus tirou Davi lá, né? Ninguém dava nada por ele. Lá atrás da malhada, diz a Escritura. Fez dele rei. Deus pegou lá na mulher com o nome de amargura. Mara. Chamei Mara agora. E trouxe. Para que fosse parte. Para que Ruth fosse parte da linhagem. Mas, amados, o que Deus faz, Ele opera de uma forma extraordinária. O que é que nós aprendemos com isto e como é que nós colocamos hoje? Porque nós sabemos isto. Na teoria sabemos. Mas como é que colocamos na prática? O que é que isto vai mudar o seu amanhã? Como é que você amanhã vai viver sabendo que você é parte do plano da redenção e Deus está a usar a sua vida para a glória dEle. Pare de ser teimoso e não obedecer à voz do Senhor. Pare de se enganar. Você não vive em função de si próprio. Se Deus salvou a tua alma, Ele quer fazer uma obra com a tua vida. Ele quer que os teus vizinhos vejam a sua glória em ti. Ele quer que os seus colegas de trabalho vejam a sua glória em sua obediência. Ele quer nos usar para Ele. Estava a desafiar os jovens esta sexta-feira. Desafiar não, foi até numa conversa. E surgiu a ideia do livro lá do pastor John Piper, Do Not Waste Your Life, Não Desperdice a Sua Vida. E parece que ontem, numa conversa, alguns irmãos percebi que estão tendenciando para estudarmos esse livro juntos. Alguns jovens da nossa igreja já o leram. E aquele jovem que esteve aí, eu tive a oportunidade de oferecer um. Tínhamos aí. E surgiu a ideia de estudarmos esse livro, irmãos. Porquê? Porque é tão importante que nós entendamos que não podemos desperdiçar a sua vida. E se você tem interesse em estar aqui às sextas-feiras, venha para estudar juntos conosco. Porque normalmente é uma mensagem que nós colocamos nos jovens, não é? Seja obediente ao Senhor, Deus tem um propósito. Vá em frente, você tem uma vida toda para dar a Deus. Pois, eles têm uma vida toda, você já só tem metade. A não ser que você esteja sentado nesta fila da frente. Vamos pôr a Soninha nessa idade. E os outros já só têm metade. Não é a Sónia, os outros. Só tem metade. O Juliano, passa para aqui que me deixa estragar a configuração da sala. Irmão, quanto mais velho você está, menos tempo você tem. Ou acha que vai durar para sempre? Com as couves, que corta e fica sempre, não é? Bota sempre. Você não vai durar para sempre. Você precisa, amado irmão, de perceber que se Deus salvou a tua alma, Ele não salvou para você ficar a fazer a vida que você fazia antes. Ele tem um propósito e Ele dá mandamentos de obediência para que você seja obediente, participante do reino. E se esforce. E nós estamos numa posição diferente de José, irmãos, mas de longe. Porquê? Porque José, o anjo chegou em sonho, falou uma coisa, ele obedeceu, falou outra coisa, obedeceu. Nós não vemos José na crucificação.
É muito possível que José tenha morrido num tempo qualquer por ali. Não sabemos bem. Muita gente atira aí umas datas e umas ideias. A verdade é que a Bíblia não fala. Então entendemos que José deve ter falecido, deve ser mais velho de certeza, mas não sabemos quanto. E quando José, não sabemos muito mais da história, ele não percebeu o plano da redenção, ele não viu Jesus morrer e ressuscitar, pelo menos a Escritura não refere isso. Mas você sabe que Jesus morreu e ressuscitou, você sabe que Ele verteu o seu sangue por si, Ele sabe que Ele ressuscitou porque Ele vive, você viverá para sempre, você sabe isto, você sabe mais do que José sabia. Nós temos muito mais razões para ser obedientes. Nós temos, irmãos, enquanto o mundo nunca pecou tanto como hoje, eu já disse, os pecados do passado hoje são aceitos, nunca houve uma geração tão má como a nossa. Também tem que haver uma geração de crentes melhor do que nunca, mas não é. Nós tínhamos que ser os melhores crentes à face da terra, porque nós sabemos tudo o que eles sabiam, sabemos o que eles não sabiam, e ainda temos 2000 anos de história da igreja, revelando que Deus tem um propósito com o seu povo. Permanente, constante. Deus tem um propósito com cada um de nós, para que a glória dele seja revelada amanhã, hoje à tarde, no nosso caminhar, no nosso assentar em todas as coisas, numa vida obediente a Ele, glorificando e exaltando o seu nome, e sempre vendo onde está a oportunidade de o servir mais, de nos envolvermos mais com o seu reino. Amados, eu já falei várias vezes, vou repetir novamente, eu disse na sexta-feira a mesma coisa. Irmãos, eu parei de orar para o Senhor, dá-me uma oportunidade de eu falar de Ti. Eu parei de orar isso. Eu parei de orar, Senhor, dá-me uma oportunidade de servir. Eu parei. A minha oração é completamente diferente. A minha oração agora é: Senhor, ajuda-me a usar as oportunidades que Tu me dás. Porque são tantas. Você está no bus, é uma oportunidade. Você está no Dunkin' Donuts, é outra. Você está no supermercado, é outra. Tem sempre alguém por perto. Estava a conversar há dias com um senhor que não via, agora que sempre lidávamos no trabalho diariamente. Ele continua a fazer o mesmo trabalho que está a fazer. Eu estou numa outra parte da empresa, e agora tenho calhado eu passar para ver, e calhou, já não vi há uns anos. Nos últimos 10 anos, eu acho que o vi 3 ou 4 vezes, e vi outra vez. É o homem do UPS que vai lá fazer as entregas, e calhou de eu estar a passar. Calhou não, Deus na providência divina, eu estava a passar e o fulano está lá. E começámos a falar e tal, e aí a conversa foi lá para o tal do Covid. Porque parece que o Covid nunca mais foi embora das nossas mentes. E tal, a conversa do Covid, e eu falei e disse: olha, a palavra do Senhor, eu disse: eu relaciono tudo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. E aí foi uma oportunidade de falar logo sobre Deus e a sua palavra. E o que é que a palavra do Senhor nos diz sobre as doenças e sobre os problemas que existem e sobre as coisas, e à medida que vai ficando pior e cada vez há mais doenças e cada vez há mais doenças crónicas. Você já percebeu que você tem coisa que não vai embora? Física? Cada vez mais? Todos temos. Um a um. Criança e tudo. Que nunca mais vai embora. E como a palavra do Senhor nos mostra que no final dos tempos seria assim, e queria ter doenças assim. E todos temos. E como é que nós lidamos com essas coisas? E é uma oportunidade, irmãos, está em todo lugar. Deus não te chamou para tu ficares quieto no teu canto. O facto que eu passei naquela porta daquele armazém, naquela hora que o caminhão do PS chegou, eu não marquei, eu não sabia. Eu fui lá para falar com um colega que estava lá, precisava de uma coisa que ele tinha lá minha. Ou ia receber, já nem me lembro. Fui lá entregar uns documentos. E a porta estava aberta e o homem do PS estava ali. Eu já não via o homem do PS ao tempo. E era uma pessoa que eu via há muitos anos. Falava num tempo que eu trabalhei lá, eu via todos os dias. Às vezes 2 vezes por dia. E ele lembrou-se de mim, eu lembrei-me dele, claro que eu me lembro dele, ele anda vestido de castanho todos os dias, é fácil de saber, não é? Que é o do PS. E, aliás, eu brinquei com isso, ainda com a mesma roupa há tantos anos. E nós conversamos, mas, amados irmãos, as oportunidades são em todo lugar. Há uma pessoa que vem trazer correio a casa todos os dias. Você já falou do Evangelho? Vem trazer correio a casa todos os dias. Uma vez por mês estás na carta do PSNG que você gosta tanto. Você falar do Evangelho, seu colega de trabalho, seu chefe, sabe que ele sabe que você é crente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Ele vê você vivendo como um crente? Porque o facto de ele saber, às vezes não quer dizer nada, mas o facto de ele vê o trabalho de um cristão, comprometimento com o seu trabalho,
Meus amados irmãos, Deus nos chamou com um propósito grandioso de exaltarmos e glorificarmos o nome dele. E está nas nossas mãos de o fazer. Ele quer fazer, entenda. Deus quer te usar. E às vezes ficamos assim. Irmãos, você sabe o que a mim me faz mais confusão? Você lê este texto e diz assim, este homem não obediente. Se eu recebesse a visão de um anjo, eu também fazia. Ou você ouve falar do missionário que abandonou tudo e foi viver lá não sei onde, e lá teve 30 anos à espera e ganhou uma alma, e você diz, uau, quem não viu aquele filme Spare, né? Não sei o nome em português. Você fica, como Deus operou lá, como Deus faz. Porque você acha que é um Deus diferente? Você acha que é uma obra diferente? Você acha que a sua vida tem menos valor do que um missionário? Saiba que tanto a sua como a dele não tem valor nenhum se não for a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em si. É o mesmo Espírito Santo que habita em si. E Ele quer usar igual onde você estiver. Onde você está colocado. Onde você faz as suas atividades diárias. Na sua casa. Deus quer usar igual. De uma forma poderosa. Seja obediente à voz do Senhor. Não fique à espera de ver anjo. Você tem a Bíblia toda revelada aqui. Leia a palavra do Senhor e diga, Senhor, eu vou ser obediente, eu vou ser fiel, eu vou realizar a tua obra, eu vou me envolver. Não fique em casa nos dias de culto. Você, pastor, é melhor dizer isso aos que faltaram. Não, mas fique para quando você tiver vontade de faltar, porque todos vamos ter. Entendeu? Todos vamos ter. Vocês nunca tiveram vontade de faltar ao culto. Para de ser mentiroso. Não ser mentiroso. Já tive vontade de faltar ao culto e sou pastor da igreja. Ou pensa que eu sou uma massa diferente, sou uma massa cósmica diferente, uma coisa qualquer. Eu pareço um ET às vezes. Os irmãos aí às vezes afirmam que eu tenho um jeito de ET, mas não tem não. Mas é terreno mesmo. É terreno, só não é animal, é diabólico. É nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados irmãos, somos todos a mesma coisa. Não falta o culto. Tem atividade da igreja. Vem para a casa do Senhor. Participa do reino de Deus. Envolve com as coisas santas. Entenda que para você ser um missionário lá fora, você tem que ser um obreiro desta casa primeiro. Neste reino de Deus, participante. O que é que há para fazer? Mas eu não gosto de fazer aquilo. Paciência. Sabe que José gostou de ir para o Egito? José ficou encantado. É como se ele recebesse uma carta chamada para os Estados Unidos, né? Ficou, aleluia! Com um ticket de avião pregado na carta chamada. Ele ficou assim, mirou para trás. Era um ticket da United. América, aleluia! É minha, em nome de Jesus. Eu vou tomar posse. Virou reteté, né, irmãos? Virou reteté. Ele recebe, vai para o Egito, do Egito volta para trás. Diz, José, quando é que eu vou começar a organizar a minha vida? Onde é que está o meu 401k? Quando é que eu vou tratar do meu IRA? Mas não chega a minha vez. Mas nunca mais eu vou fazer o meu jeito. Quando é que vai chegar a minha vez de eu fazer as minhas coisas? Ao meu jeito. Irmão, você está nas mãos de Deus. Não, você nunca vai lá falar as coisas ao seu jeito. Você fará as coisas ao jeito de Deus, para a glória de Deus. E enquanto você teimar a fazer do seu jeito, vai estar sempre errado. Porque você foi chamado para fazer do jeito de Deus. Você foi chamado para fazer o que Deus determinou. Para de tentar fazer do seu jeito. Dá sempre errado. Você está sofrendo para nada. Você está batendo e batendo e batendo para nada. Esta semana mandaram-me um bonequinho numa mensagem. Uma irmã da igreja. Não vou dizer que foi a irmã Sandra, para não envergonhar. Que o bonequinho lá bateu com a cabeça. Que irmãos, às vezes somos assim. A gente fica lá, pum, 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 a bater com a cabeça. A fazer do nosso jeito. Dá sempre errado. Dá sempre errado. Para de fazer o seu jeito. Para de fazer o seu jeito. Faz do jeito de Deus. Vai dar certo. Pode não dar certo aos seus olhos, mas vai dar certo aos olhos de Deus. E Deus é aquele que vai cuidar, vai guardar, vai abençoar e vai fazer a sua vida produtiva para a glória dele para toda a eternidade. Para de fazer do seu jeito. E José disse, não, senhor, é assim. Egito? Tem sítio melhor. Ou de volta para Nazaré. Agora está bom no Egito. Já fazer para Nazaré agora. Eu vou lá. A chamada era... Ele foi para Nazaré, mas a chamada era diretamente para voltar. Amém? Já vou voltar para a terra de Israel agora. Agora já está estabilizado aqui. Já fiz a minha oficina. Eu fui a semana passada no Home Depot, comprei essa ferramenta toda. Porque ele é carpinteiro, não é? Foi no Home Depot, comprou a ferramenta. Agora estou a pagar em 10 prestações. Como é que eu vou fazer agora?
colocando nos nossos dias, se fosse hoje, meus amados irmãos, ele foi obediente, foi. Porque a vida dele era para Deus. Ele tinha feito esse compromisso lá atrás, quando o anjo chamou e disse que ele ia ficar com Maria e que ia cuidar daquele bebê e ele chamar Jesus. Quando você foi chamado por Deus para a sua salvação, ele chamou e ele te disse, tu és meu e eu vou-te usar para a minha obra. E você disse sim. Agora deixa Deus te usar. Busca ao Senhor. Ele tem grandes coisas para fazer entre nós. Você olha à sua volta e diz, pastor, mas é só um grupinho. José era só um. Se o coloca nas mãos de Deus, irmãos. Deus tem coisas extraordinárias para fazer neste lugar. E como a Lili disse outro dia, gostei da tua visão, Dédia, para 2023, mas não é a minha visão, irmãos. É a palavra de Deus. Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Abra os seus olhos e veja o que Deus está fazendo entre nós. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. A ti damos honra, glória, louvor e exaltação hoje e daremos para todo sempre, pois só o Senhor é Deus. Poderoso Pai, opera em nosso meio. Faz a tua obra hoje em nossas vidas. Guia-nos, ó Pai, aos teus caminhos. Para que te adoremos, para que coloquemos a nossa vida em disposição diante do altar, para que sejas tu a quebrantar, a usar, a transformar, a manifestar a tua glória e a operar em nossas vidas. Pai poderoso e santo, maravilhoso és tu. Honra e glória e adoração damos ao Senhor Deus, ao nosso Pai. Ó Senhor eterno, perdoa-nos, ó Deus, quando tentamos fazer do nosso jeito, levamos as coisas pelo nosso próprio caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a negarmos as nossas intenções, os nossos pensamentos, para que possamos seguir, para que possamos te obedecer e brilhar para a tua glória, não para o nosso próprio entendimento, não segundo as nossas próprias visões, nem para nós próprios, mas para que o teu reino avance e ele possa avançar através de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a usar as oportunidades e em ver em cada coisa uma oportunidade de te servir e te adorar mais. A ti daremos a glória, o louvor e a adoração hoje e para todo sempre. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. E amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção de Deus pela ação do Espírito Santo em nós seja em nossas vidas hoje e sempre. Todos dizem amém.